Graça e paz, estamos de volta aí no Faça Parte da Minha Rotina, onde nós vamos falar sobre a autoridade da Palavra de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre o Salmo 119, maior salmo da Bíblia. Vou fazer ele em duas etapas. Hoje eu vou falar algumas curiosidades do Salmo 119, onde realmente os hebreus, eles pegaram o cabeçalho de cada estrofe aqui e colocaram embutido o abecedário hebraico. Você sabia disso? Então, a língua hebraica foi ameaçada de entrar em extinção quando, após o Holocausto e tanta coisa, desclassificaram os judeus, que eles não tinham mais direito de ser uma nação, e ali eles tinham o risco de perderem a sua pátria, perderem tudo. Então eles colocaram aqui a sua linguagem, aqui no Salmo 119, cabeçalho Aleph, Betel, Gumel, e assim por diante. Cada estrofe tem um abecedário hebraico, da língua hebraica, e aí eles colocaram, né? E o Salmo 119, ele fala sobre o prazer de amar a palavra de Deus, que os estatutos de Deus são ricos, que a essência de Deus é maravilhosa, que a escritura ela é perfeita, que é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Então o Salmo 119, ele é de uma riqueza maravilhosa. Quero comentar uma coisa que aconteceu quando eu estava no começo da minha conversão. Eu e a minha noiva fomos passar a noite na casa do pastor. Não que a gente foi passar a noite, a gente ficou conversando com eles lá até 1 da manhã, perdemos o ônibus para ir embora. Ele falou: vocês podem dormir aqui na minha casa, né? Não tinha a facilidade de Uber, de que se tem hoje, né, de locomoção. E aí ele falou assim: olha, eu vou arrumar lá um lugar para vocês dormir. E aí à noite eu falei: vamos fazer um devocional para minha noiva. Eu falei: vamos ler um salmo aqui. E eu não conhecia o Salmo 119. E aí eu falei assim: eu leio um versículo e você lê outro. E aí a gente começou, eu li um versículo, ela lia outro. Eu lia um, ela lia outro. E o salmo não acabava. E a saliva acabava. E a gente falou: meu Deus do céu. E quando a gente viu, a gente demorou quase 20 minutos lendo o salmo ali. E o pastor, acho que ele até deu risada depois, né? A gente falou para ele que a gente não imaginava que era um salmo longo daquele jeito. A gente nunca tinha lido aquele salmo. E aí, aquilo ficou marcado na minha vida e na dela, porque parece que as palavras de Deus, elas vão entrando dentro da gente e fazendo vida, e nós ficamos apaixonados pela palavra de Deus. Então eu quero desafiar você: faça uma leitura do Salmo 119 inteira, e de preferência com uma pessoa querida, fazendo em dupla ali, cada um lendo um versículo. Você vai demorar 20 minutos, mais ou menos, pelo que eu me lembro, 23 minutos que a gente cronometrou. E aí a gente se edificou muito na palavra, ali aprendendo a amar a palavra de Deus. Muita paz tem os que amam tua lei, lâmpada para os meus pés, versículos que realmente marcaram. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, é tão linda, que nós temos que ter o contato com a palavra de Deus como se nós estivéssemos tendo contato a primeira vez. Um risco que acontece na nossa vida, de quem já é crente há muito tempo, quem já é cristão, é já analisar historicamente, como eu comecei ali, falando tecnicamente, e perdendo a essência da grandeza, da profundidade. Então, quando eu abro a palavra de Deus, eu até conheço o texto, sei o que aconteceu, conheço a história, pelo tempo de convivência com a palavra e por ter estudado, mas eu tento abrir como se fosse a primeira vez Deus falando comigo, como se fosse de uma maneira apaixonada, de uma maneira viva, porque a Bíblia diz que
a palavra de Deus, ela se renova na nossa vida. Então, a palavra de Deus, Deus te falou de um jeito hoje, às vezes o mesmo texto vai te falar de um outro jeito no outro dia. Então, eu quero que você seja desafiado a você refletir, meditar, decorar alguns versículos que vai crescer tua fé, vai crescer tua vida. E hoje, o salmo que eu quero te desafiar a você ler, ele é o salmo de número 119, para que Deus fale com você de uma forma profunda, você vai amar mais a palavra de Deus, tá? Então, você que conseguiu fazer, volte aqui nesse canal e comente. Eu consegui ler o Salmo 119 inteirinho, foi uma bênção, fiquei feliz, fiquei satisfeito, e eu quero que você leia esse Salmo, e na próxima devocional, nós vamos ler ele todinho junto com vocês, para que vocês vejam que bênção que é, tá bom? Então quero orar pela tua vida para que você consiga cumprir isso, e no próximo devocional, amanhã, nós vamos estar fazendo a leitura completa do Salmo 119, aonde você vai ver que bênção que vai ser, edificando tua vida, os versículos que falam. Olha, prepare seu coração aí, crie uma expectativa boa, grandiosa. Você percebeu que essa semana nós estamos falando sobre amar a palavra, meditar na palavra, refletir na palavra, porque Deus quer te encher de fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, uma semana maravilhosa você vai ter. Eu quero orar por você. Muito obrigado por você estar me assistindo aqui, é uma grande honra para mim, tá bom? Então vamos lá. Querido Pai, apresente o teu filho diante do seu altar, para ele ouvir essa palavra, ter fé, ter esperança, e a unção do teu Espírito Santo ministre no interior dessa vida, trazendo, Pai, expectativa de novidade, superação, coragem, ousadia, expectativa de vencer. Meu Deus, que a palavra de Deus manifeste na vida do teu filho, em nome de Jesus. Dê um dia extraordinário de grandes bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então é isso aí. Agora você curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, compartilha para o máximo de pessoas que você puder, e se inscreva no nosso canal, quem não se inscreveu, tá bom? Deus abençoe poderosamente, graça e paz.